Bem, hoje é dia 17 de junho, aula de inglês com o primeiro ano A do ensino médio. Escola Isaac Newton Arthur Alvim. Nós vamos falar sobre have to. Hoje é um modal verb que nós temos must relacionado a have to. Por um bom motivo. Porque must significa deve. Você deve fazer algo. Have to, você tem que fazer algo. Então, o sentido é bem parecido. Ambos expressam a obrigação de fazer algo. Então, nós vamos começar pela explicação de have to, depois nós vamos passar para would. Isso porque have to se relaciona muito com os verbos modais que nós vimos na aula anterior. Então, na aula anterior, só para vocês lembrarem, nós falamos sobre should, must e ought to. Na aula retrasada, nós falamos sobre can, could e be able to. E hoje, nós vamos falar sobre have to, para fechar a linha dos verbos modais que dão ordens, ou conselhos, né? E vamos ver o would. Vamos ver os dois hoje. Bom, vamos começar com have to. Tem gente querendo entrar. Então, olha só, have to é usado com muito mais frequência do que must. Então, isso é a primeira coisa que vocês precisam saber. Have to é usado com muito mais frequência do que must. Eu vou mostrar para vocês porque é muito fácil usar have to. Às vezes eu uso sem perceber. Na forma afirmativa, you have to Então, um exemplo, ó, você tem que fazer o seu dever de casa. Eles têm que me escutar. Nós temos que... Vamos pensar. Nós temos que estudar. Então, são alguns exemplos. O sujeito tem que fazer alguma coisa. É bem simples, tá? Esse é o uso de have. Vocês vão ver aqui que o have to tem sentenças tanto afirmativas, negativas e interrogativas. Nas sentenças afirmativas, eu já mostrei aqui para vocês, apenas usamos sujeito, o have to, um verbo tem que vir logo em seguida. Tá? Por que eu tenho que usar o to? Por que esse to é necessário? Porque vocês já estudaram infinitivo comigo. Vocês se lembram que eu disse, quando nós temos um verbo na frase, o verbo seguinte tem que vir no infinitivo. Eu não posso falar, você tem que faça o seu dever de casa. Não posso. Então, se eu tenho um, você tem, estou conjugando um verbo aqui, que fazer, infinitivo, o seu dever de casa. Então, por isso que o have tem esse to junto nessa expressão. Porque a ideia é que se eu estou conjugando um verbo, o próximo que virá precisa estar no infinitivo. Então, ele já traz esse to. Tá vendo ali, ó? Ó, have to do, ó, to listen, to study, entendeu? Então, a função do have é dizer que alguém tem algo a fazer. Esse to,
bota o próximo verbo no infinitivo. Ok? Bom, essa é a forma afirmativa. Na forma interrogativa, interrogative sentences, do you have to get a visa to study in Canada? Do you have to get a visa to study in Canada? Então, nas perguntas, nós usamos do e does, mais o have to, para perguntar sobre algo que é obrigatório ou importante. Tá? Então, na forma interrogativa, nós vamos usar do e does no início. Então, do you have to você tem que então, aí eu tenho uma pergunta. Do you have to take a bus to go home? Você tem que pegar um ônibus para ir para casa? Olha só. Esse to tem a função de colocar o verbo no infinitivo. Esse to é preposição. Ir para casa. Bom, eu tenho aqui do, foi o que eu usei. Vamos usar com does agora. Does she have to... Nós não vamos usar has to, tá? Does she have to... ela tem que... Ela tem que chegar mais cedo. Do we have to send? Nós temos que enviar as atividades. Então, todas essas frases, observem aí, ó. Eu tenho um auxiliar do ou does no início, mas isso não significa que porque eu estou utilizando os auxiliares do simple present, aqui na forma afirmativa, eu utilizarei S no final do verbo. De forma alguma. Eu não vou utilizar aqui you have to do your homework. They have to listen to me. Não. Nem quando for he, she ou it. Tá? Só para refrescar a mente de vocês. Primeiro que no simple present a gente só usa S no final do verbo quando é he, she ou it. Isso não vai acontecer aqui. Porque, na verdade, eu já disse para vocês, nós não estamos usando o simple present. Nós estamos utilizando o presente modal, que é um pouco diferente. Só pelo fato de estarmos utilizando esses auxiliares, não quer dizer que quando utilizarmos he, she aqui, haverá um S no final do verbo. Não, de forma alguma. Porque o verbo estará no infinitivo. Tanto para you, they, we, I, quanto para he, she, it. Bom, aqui está a forma interrogativa. Vamos à forma negativa. Sentenças negativas. You don't have to get a visa to study in England if you are just staying for a month or two. Ellen doesn't have to take a writing class as she writes in English very well. Ryan didn't have to buy a bus pass as he lived near the school. In negative sentences, we use don't or doesn't have to express lack of obligation. Expressar a falta de obrigação, nós vamos usar don't ou doesn't have to. Ok? Bom, ali embaixo são alguns exercícios sobre o tema. Então, na forma negativa, you don't have to. Então, assim, novamente, esqueçam o que vocês sabem sobre o simple present. Eu estou utilizando os auxiliares do simple present.
Mas, na verdade, esse é o presente modal, tem algumas características. Então, aqui na forma afirmativa, se eu escrever, por exemplo, ó, he have to, ele tem que usar o dicionário, suponhamos. Ele tem que usar o dicionário. He have to use a dictionary. Nesse caso, é, percebe que aqui eu não tenho um S no final do verbo. Por quê? Porque a ideia é que o verbo fique no infinitivo. Tá? You don't have to. You don't have to. Você não tem que falar comigo. They don't have to. Vamos usar aquela frase ali, ó. Você não precisa de visto para viajar para a Grã-Bretanha. Vamos ver outro exemplo. I don't have to. I don't have to. Eu não tenho que. É, então, eu não tenho que dar minhas respostas para você. Então, tem aí, ó, pessoal, alguns exemplos. Afirmativa, interrogativa, negativa. Inclusive, eu vou até salvar isso aqui. Depois eu envio para vocês. É, vamos fazer aqui alguns exercícios. Don't have to, ok? Olha só, nós temos algumas frases sublinhadas aqui. Ó. Students need to fill out the application form and send it before the beginning of the term. Então, olha só. Nessa frase aqui embaixo, vamos alterar need para have to, ok? Students have to fill out the application form and send it before the beginning of the term. Então, need, uma frase com need, que é precisar, o verbo precisar, poderia ser muito bem substituído por have to. Eu preciso, eu tenho que. Poderia ser substituído sem problema algum. Vamos à próxima frase aqui, ó, sublinhada. Learn about UBC. In order to learn about UBC campus, it's necessary to listen to the voices of our current students and find out how to make part of it. Então, in order to significa a fim de. A fim de aprender sobre o campus da UBC, University of British Columbia, University of British Columbia. A fim de aprender sobre o campus da University of British Columbia, é necessário ouvir as vozes dos nossos atuais estudantes e descobrir como fazer parte, no caso dessa universidade. In order to learn about, it's necessary. In order to learn about UBC campus, you have to listen to voices of our current students. Então, a fim de aprender sobre o campus da UBC, você tem que ouvir, é necessário ouvir, percebe? Construir sua carreira. It's not necessary to have an experience as you will be prepared in the course enrolled. As you'll be prepared in the course enrolled. Não é necessário ter qualquer experiência
para a preparação dos cursos em que você está matriculado, enrolled. It's not necessary. You don't have to, olha só. You don't have to have, olha só. You don't have to have any experience as you will be prepared in the course enrolled. Isso é muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro. Tem um livro aqui. Ver se eu consigo mostrar para vocês. Se eu encontro também, né? Achei. Algumas pessoas acreditam que quando eu utilizo o auxiliar, prestem bem atenção, eu não preciso utilizar um verbo parecido. Então, por exemplo, aqui eu estou usando have como auxiliar. Então, eu não precisaria colocar have de novo. Mas é claro que eu precisaria. Por quê? Esse primeiro have, ele serve como verbo auxiliar. Eu preciso do verbo principal no infinitivo. Então, tem muita gente também que confunde com past perfect. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou parar um pouquinho de apresentar aqui e vou abrir minha câmera. Cadê eu? Então, olha só. Deixa eu virar aqui. Esse livro, alguns aí devem conhecer, né? Harry Potter and the Philosopher's Stone. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Tem essa coleção em português, inglês e francês. Olha só, é muito bom por causa dessas descobertas com a língua, né, inglesa. Deixa eu tentar focar aqui. Então, olha só, a frase sublinhada que vocês estão vendo aí, Mrs. Dursley had a nice normal day. Mrs. Dursley had a nice normal day. Por que had? Porque é past perfect. Primeiro, had faz parte da estrutura. Então, a senhora Dursley tinha tido um dia normal. Had. Então, quando nós temos um auxiliar e precisamos colocar o verbo principal que se parece muito com o auxiliar, devemos fazer, sem hesitação. Continuando. Ainda aqui no exercício, nós vamos à letra D. Money and enrollment. You need to register for a course, know how and when to pay your tuition and fees. You don't have. Aliás, você precisa se registrar. You have to register for courses. Então, basicamente, onde eu uso must, eu poderia usar have to. Essa é a ideia. Have to é muito mais comum. Às vezes, como eu disse para vocês, eu uso have to sem perceber. Estou na lousa escrevendo, puxa, acabei de usar have to, eu não poderia usar um verbo modal aqui, que senão vai confundir a cabeça desse pessoal. Então, deixa eu mudar. No matter what you are interested in, there's no need to focus only on your study. Vamos ver aqui. No matter what you are interested in, you don't have to focus only on your study. Então, basicamente, esses exercícios apresentaram que onde eu uso have to, eu posso usar must. Em sentenças negativas, don't have to. Ok? Como aqui na letra C e aqui na letra I. Bom, eu vou deixar algumas páginas aqui para vocês fazerem, naturalmente. Vamos falar sobre o would, ok?
Então vamos lá. Próximo. Would. Forma afirmativa de would. Primeiro, o que significa would, né? Would significa deveria. Não, peraí. Deveria. Ai, Jesus. Poderia. E eu já comentei com vocês, todo verbo que tem essa terminação, ia, é chamado de futuro do pretérito. Para que é usado? Para fazer suposições. Tá? Então, toda vez que eu utilizo would numa frase, combinado a um verbo, ele vai colocar o verbo nessa terminação. Vamos dizer que o would é o auxiliar do futuro do pretérito. É ele que vai colocar todas as frases com esse finalzinho de iria. Por exemplo, I would do. Eu poderia fazer isso. I would do this. They would. Eles poderiam me ajudar. That you would. Estou repetindo umas frases lá de cima. Do your homework. Você poderia fazer o seu dever de casa. Tem uma que é muito importante. Muito, muito importante. Dificilmente, eu acho que eu nunca viajei antes sem usar essa frase pelo menos uma vez. I would like. Ou, uma forma abreviada, eu poderia dizer I'd like. Que é eu gostaria. E aí é tipo assim, eu gostaria de praticamente qualquer coisa. Eu gostaria de, sei lá, um café, eu gostaria de ver tal lugar, eu gostaria de fazer tal coisa, eu gostaria de poder fazer tal coisa, enfim. I would like ou I'd like é muito útil, muito mesmo. E isso, assim, em restaurantes, em tours, em passeios, enfim, até na imigração, no controle de imigração do aeroporto. Então, eu gostaria, tá? Muito importante. Forma vou colocar a forma interrogativa primeiro. Would. Você poderia me ajudar? Mesma coisa, tá? Ali da frase em cima. Would we. Nós poderíamos. Nós poderíamos enviar essa lição amanhã. Eles poderiam fazer aquilo. Frase negativa. I wouldn't. Eu não poderia. Eu não poderia te dar uma resposta. Nós não poderíamos. Nós não poderíamos nos atrasar. Ele não poderia. Ele não poderia. Ele não poderia ter feito aquilo. Então, tá aí, bem simples, poderia. Wouldn't, não poderia. Would no início, pergunta. I would like. Tá?
nesse caso aqui é importante notar que o verbo would está colocando like no futuro do pretérito. Então, lembrem-se sempre que o would coloca no futuro do pretérito e é futuro, portanto, né? Então, não necessariamente eu sempre preciso utilizar will para ter futuro. Would é uma forma também. Nós vamos ver isso nos conditionals, tá? Então, por hoje é isso. Have to e o would. Esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Inclusive, deixa eu salvar isso aqui. Depois eu vou disponibilizar para vocês, ok? Vamos à chamada? Atenção, por favor. Vamos lá. Hoje é dia 17.